implicações que tem de entender eles. Porque entender rede intelectualmente é razoavelmente fácil. Aqueles 3 diagramas de Colbara, qualquer um que explica, em 2 minutos o cara, descentralizar. Agora, entender aquele troço lá, com nível de profundidade, para você poder traduzir aquilo lá numa vivência, isso aí é outros 500. Isso aí eu aprendi um pouco, estou aprendendo ainda e dá muita ficha de sacaria. Eu tive algumas mudanças grandes na minha vida. Né? Eu estou com 57 anos. Ah, velho. Estou velho. Já tenho uma rodagem razoável. E nesse período da minha vida, esse tempo de vida, eu tive algumas mudanças muito grandes. Né? A primeira grande mudança que eu tive foi quando eu entrei na faculdade, lá em 74. 74 ainda era a ditadura, né? Eu estava indo caminhando para começar a ter uma abertura, mas eu estava na ditadura ainda. E foi onde eu fui ser optado, se for essa palavra, melhor dizendo, para um trabalho de militância política. Eu militei por muitos anos em organizações clandestinas. Eu trabalhei dentro de agremiações estudantis. Eu fiz uma faculdade que não fiz faculdade nenhuma, ou seja, eu não frequentava a aula. Frequentei pouquíssima aula. Eu fiz engenharia, mas engenharia elétrica, eletrônica. Se me mandasse, na hora que eu saí da faculdade, calcular o circuito elétrico, eu não sabia fazer nada. Mas eu consegui me formar. Né? E depois que eu fui cair a ficha, como é que eu consegui me formar? Porque durante a época da faculdade, eu tive uma atividade de movimento estudantil muito intensa. Era a época de reconstrução das entidades estudantis, da UEE, da UNE, e a gente se lançou nessa batalha, e a maior parte do meu tempo eu passei viajando no interior de São Paulo, tentando reorganizar as entidades estudantis nas diversas universidades e faculdades. Né? Então, em função disso, a gente foi desenvolvendo uma atividade de militância política, né, exatamente, porque tinha um inimigo muito claro, que era a ditadura. Né? O objetivo era a democratização do país, a derrubada da ditadura. Isso, na época, quando você está muito engajado nessa coisa, na época eu falava, pô, ainda se ouvia muito questões de gordura, muito questões de pau de arara. E na militância até a gente era meio que treinado para segurar a onda numa tortura. Né? Tentar segurar a onda, que a gente nunca sabe até onde você for torturado. Eu, graças a Deus, né? Mas eu nunca fui preso, mas passei muito perto disso. Tive grandes eventos que eu tenho orgulho, né? Da Vladimir Herzog, na época da invasão da PUC eu estava lá, na época da invasão da USP eu estava lá, os primeiros congressos estudantis de reconstrução, os congressos clandestinos dos estudantes eu estava lá. Em vários momentos eu consegui, de certa forma, fugir da polícia, né? E acabei não sendo preso. Mas isso daí me fez depois refletir. Tinha uma coisa que era muito ruim com a questão política do Next, que é essa questão de militância, né? Militância obviamente de esquerda. Tinha tanto roteiro de esquerda na época, né? Tanta divisão da esquerda, tantos grupos tentando suplantar, e eu lembrava dos debates intermináveis que tinham entre vários grupos. Aí, como se a gente tivesse assim, na iminência de fazer a revolução, porque essa é uma grande coisa, fazer a revolução, né? Levar a classe operária para o poder e tal, uma visão bem marxista-leninista, né? Foi aonde eu me formei politicamente, onde eu estudei política. Nesse período da faculdade que eu não frequentei a aula, mas eu frequentei uma outra escola de vida, que foi uma escola onde eu estudei filosofia, eu estudei sociologia, eu estudei política. Eu fiz um outro tipo de faculdade.
foi aonde também eu comecei a questionar a questão da espiritualidade. Né? Foi a época que eu, uma época em que eu mais acreditava, minha família é católica, que eu mais acreditei na religião, foi justamente mesmo a época que eu passei a desacreditar completamente da religião. No dia que eu sentei com o padre, comecei a questionar uma série de questões que eu achava que eram relevantes, explicações, e o cara só falava, você tem que ter fé, cara, você não pode querer explicar essas coisas, não dá para explicar, isso aí é uma questão de fé. Eu falei, pô, a questão de fé é muito pouco para mim, isso aí não faz sentido sem ter uma explicação. Não, mas é questão de fé, de fé. E foi quando eu realmente me desiludi completamente. Minha mãe achou que eu estava acabando, ela me levou aqui no Mosteiro de São Bento para falar com o bispo, porque eu estava um cara desajustado e tal. Eu fui lá conversar com o bispo e fiz as mesmas perguntas para o bispo. E ele também respondia da mesma situação dos padres lá, a questão de fé. Aí foi onde eu realmente descrevi esse negócio todo, né? Essa construção da Deus como um ente supremo, sobrenatural, e foi justamente onde eu me voltei para as questões, para falar, não, Deus para mim é um negócio que está aqui, né? Está aqui nas pessoas, está aqui na natureza, está aqui onde, no fluxo, né, que tudo acontece, que tudo roda, isso aqui é Deus para mim, né? Não está depois uma morte, você vai ter uma vida. Não, a vida é isso aqui ainda. A vida é essa. Estou aqui, estou vivendo ela o mais intensamente possível, né, para a gente poder usufruir daquilo que é a graça que a gente tem, que é poder relacionar com outras pessoas, relacionar com a vida. Então, quando eu fui para a faculdade, depois de fazer a faculdade, eu fui tentar me ajustar para trabalhar em empresa. Eu trabalhei 22 anos em empresas. Eu trabalhei em 8 empresas nesse período. De 6 eu fui mandado embora. Despedido. Não por mau desempenho, mas por desajuste. Né? Um desajuste porque eu não me conformava, eu era um cara inconformado. Era um cara que não se sujeitava àquelas atividades que eram propostas. Um dos primeiros empregos, o primeiro emprego que eu tive foi dentro de uma empresa de elevadores, que eu saí da faculdade com essa história de militância, porque eu fui militante político até o ano 2000, até a eleição do Collor. A eleição do Collor foi a gota d'água, assim, foi aonde eu decidi também, assim como eu decidi aqui que não tinha mais esse negócio de Deus, a eleição do Collor foi onde eu abandonei a militância política e foi onde realmente eu tive que precisar ir um tempo, né? Sair do país, fiquei um ano fora, viajei na Ásia, Europa, fui viajar, conhecer outras coisas, fui dar um tempo na minha vida porque eu precisava disso. Foi o tempo para me reconstruir, para me voltar para me encontrar a mim mesmo, né? Porque eu estava realmente fora. Foi a revisão que eu fiz em mim mesmo. Então, eu estava falando das primeiras empresas que eu fui trabalhar, uma empresa que tinha um estilo militar de trabalhar. Eu saí com uma militância de esquerda para entrar numa empresa que tocava o sino para você poder tomar café, tocava o sino para você voltar, que nem recreio de escola. Para você ir no banheiro, você tinha que pedir permissão para o chefe para poder ir no banheiro. Em cada porta tinha um guarda. Eram grandes salões assim, em cada porta tinha um guarda que ficava ali. Quando você saía, o cara falava, onde é que o senhor vai? Eu falei, vou ali no banheiro. Ah, então o senhor vai, estou aqui, vou embora, eu volto aqui. É um negócio assim, um regime. Que empresa é essa, senhor? Fala logo o nome. A NEC do Brasil. Ah, né? NEC do Brasil. Eu fiquei 3 meses nessa empresa. Essa daí eu mandei as falas assim de cara, porque eu falei, isso aqui não dá para me submeter a um negócio desse, regime militar desse jeito. As mesas sentavam tudo assim, e o chefe sentava na ponta, ele olhava todo mundo. Você podia conversar com o cara do lado, o chefe lá. Então, era um negócio assim, meio escroto, total, entendeu? E aí já foi a primeira
era engenheiro que estava atuando nos sindicatos metalúrgicos, porque depois que eu acabei o movimento estudantil, eu fui para o movimento sindical. Entrei nos sindicatos metalúrgicos em Santos, que era o maior sindicato da Baixada Santista. E comecei a atuar nas assembleias, dava curso de militância, fazia tudo lá. Isso acabou trazendo uma série de advertências que eu recebi do meu chefe lá. Parar com esse troço, eu era engenheiro, estava estudando para pesar, esse troço não vai dar certo. E chegou um belo dia que me mandaram direto para o RH, nem entrei na minha sala, de lá, mandaram embora direto, e nem mais voltar para dentro das coisas, sem explicação. Por que estão mandando embora? Não tem explicação. Foi uma ordem que veio de cima. Depois de uns 2 anos é que eu fui saber que o cara que era o agente da SMI infiltrado lá dentro do movimento sindical, ele mesmo me contou que foi ele que tinha denunciado, que ele que tinha mandado embora e tal. Enfim, então foi uma outra experiência muito difícil, né? Porque não podia expressar. E os outros empregos foi a mesma coisa, né? Não desse mesmo nível, mas foram coisas que me trouxeram. Eu estava numa empresa que o cara fez lá o planejamento estratégico da empresa. Eu não concordei com o planejamento, eu não concordo com esse troço, foi feito na diretoria, não consultou ninguém, não quero seguir esse troço. Aí eu peguei uns amigos lá, conversei com eles, falei, vamos fazer uma alternativa? Vamos. Montamos um planejamento estratégico alternativo para a empresa. Outro. Peguei, reuni uma galera lá e fizemos esse troço. E consegui até fazer a apresentação, a diretoria recebeu, expôs ao vivo que a gente tinha contado. Apresentando lá, o cara falou, que legal, ideias novas e tal, mas não vou fazer nada disso aí, eu vou continuar com o nosso negócio. E um mês depois, obviamente, eu fui defenestrado, devidamente, um desajuste a não concordar com a linha da empresa e tal, então você vai para a rua. E assim foram 6 empregos, aconteceu coisas. Alongar demais, mas muitas dessas coisas semelhantes, coisas parecidas. Até que a última vez, há 10 anos atrás, eu falei, chega dessa história aqui, não aguento mais. O último emprego que eu tive até era uma empresa que falava que a cultura era da empresa em rede. Eu juro que nem sabia que era isso aí, mas tinha lá uma cultura de trabalhar horizontal, de portas abertas, de você poder falar com qualquer diretor, com o presidente, a hora que você quisesse, em qualquer momento. Então era um negócio um pouco mais aberto, tinha uma fruição muito maior do que a empresa. Até o dia que alguém chegou lá e falou, não, agora a empresa precisa melhorar a sua produtividade e tal, vou contratar essas consultorias grandes, bem nomeadas, e trouxeram a consultoria para lá, esse negócio de essa política de abertura aqui não está com nada, isso aqui é baixa produtividade de funcionário, aqui tem que normatizar as coisas, acabou com o negócio. Acabou, criou nível, as coisas que a gente estava fazendo lá, que eram bem interessantes, terminaram, e aí foi outra desilusão total, principalmente com essas grandes consultorias que simplesmente vai lá, destrói a cultura que era razoável naquela empresa, não pôs nada no lugar, e a empresa, na verdade, em vez de ela começou, perdeu muita gente. Eu não aguentei mais lá, falei, não quero mais saber do corporativo. Eu abri, nessa época eu saí, planejei, abri a consultoria. E nos últimos 10 anos eu tenho um trabalho de consultoria, mas não essa minha experiência. Desde o começo eu falei, olha, eu quero trabalhar com as pessoas, e não levar receitas prontas para as pessoas. Né? Então eu venho trabalhando nessa linha já nesses últimos 10 anos. E a área que eu elegi para trabalhar, eu trabalho com consultoria focada em desenvolver a parte de inteligência competitiva, inteligência empresarial. É uma área que eu acabei me especializando e tal, e nessa área eu trabalho basicamente de coleta e análise de informações para suportar o processo de decisão das empresas. Então isso daí foi um trabalho onde eu fui me realizando, fui me aproveitando algumas oportunidades que foram aparecendo,
eu comecei a sacar que para poder tomar boas decisões na empresa, você precisa de fato entender o que está acontecendo no exterior. E para fazer isso não é a obra de uma pessoa, duas pessoas, de um departamento. Né? Comecei fazendo implantação de áreas de inteligência no departamento de inteligência emocional. E comecei a sacar que não é com o departamento que isso ia resolver o problema. E aí começou a entrar a questão de redes dentro. Não, esse troço, você ter lá 3, 4 caras dedicados a fazer isso é pouco, é insuficiente. E é uma pretensão enorme achar que poucas pessoas conseguem ter a capacidade necessária de entender o que acontece no mundo externo para ajudar a tomar melhores decisões. É uma pretensão muito escura. E aí que entrou a questão de redes. Né? Comecei a ler um pouco, estudar um pouco sobre isso e comecei a tentar fazer implantação de redes. Só que a rede que eu comecei a tentar implantar era uma rede de estudo centralizado, que tinha muito dessa coisa de militância, né? Trazia um pouco disso. Então, que é o que se fala em rede muito nos órgãos de segurança, né? Nos órgãos de inteligência, que você vai lá, você recruta uma pessoa para ser teu informante. Se conversa e tal, convida para ela se tornar, às vezes é remunerada, às vezes para se tornar um informante, com a visão de que tinha que centralizar todas as informações em um determinado lugar. Desde a visão da centralização centralizada. E foi esse tipo de rede que eu tentei implantar por um bom tempo. E eu vi que não funciona. Certo? Eu vi que isso daí não dá resultado, porque as pessoas não se sentem à vontade em contribuir, não se sentem à vontade em compartilhar aquilo que elas sabem com alguém, porque o ambiente dentro das empresas é um ambiente de desconfiança. Então, as pessoas desconfiam umas das outras. Existe uma disputa muito grande pelos cargos, né, para subir na hierarquia da empresa. Então, toda informação que você divide com o outro, essa informação pode ser usada contra você. O outro pode usar aquela informação para ele se dar bem e você se dar mal. E é muito comum isso, o cara rouba a ideia de um chefe, então nem se fala, o cara rouba a ideia dos funcionários para deixar a ideia dele, para ele se projetar, certo? Então ele tem um ambiente extremamente pernicioso. Isso aí fez com que eu percebesse que jamais por esse caminho as pessoas iam compartilhar, porque ela não via como uma coisa que está contribuindo para a empresa, ela via como um inimigo, como alguém que poderia se aproveitar dela para fazer, se dar bem, aparecer, ficar bem com o chefe e tal, e as pessoas que realmente trazem contribuição não são destacadas. Então, isso daí eu só comecei a entender um pouco mais da rede, depois eu assisti a palestra do Augusto. Foi muito importante assistir a palestra do Augusto que deu lá no MASP, acho que foi em 2010. Nos eventos lá da Cultura da Paz, lá que o Palas Atena faz. Você estava lá, não sabia, não? Foi lá que eu tive pela primeira vez, né? Lá no MASP. E eu falei, pô, o que esse cara está falando tem sentido. Esse troço aí bate alguma coisa, deu um sentimento muito interessante para poder só aprender mais desse negócio aí. E foi aonde eu entrei na escola de redes. Ele falou da escola de redes, lá tem o site, tal, não sei o que, eu acabei entrando na escola de redes e comecei a mergulhar naquele negócio, a ler aqueles monte de texto, e aquilo lá foi fazendo cada vez mais sentido para mim. Né? E aonde eu comecei de fato a vivenciar, porque uma coisa é a gente entender intelectualmente, não é difícil, eu vejo texto e tal, vejo bobagem e tal. Agora, vivenciar esse troço é outra, está muito longe disso. A experiência que foi muito marcante para mim foi o simpósio do Campo de Jordão. Né? Eu participei lá de 2 simpósios da Escola de Redes, 2010 e 2011. Né? O primeiro simpósio de 2010, que foi lá, poxa, um simpósio que primeira vez na minha vida, que não chegava num evento que não tinha pauta, que não tinha coordenador, que não tinha quem mandava, não tinha inscrição. Chega lá e vou fazer o que aqui dentro? Certo? O que vai acontecer aqui? Não tem nada, o que vai dar isso? E aí que eu percebi, né, no desenvolvimento daquele trabalho,
a riqueza que pode emergir da interação humana. Foi que eu aprendi, que eu vivenciei de fato, de verdade, pela primeira vez, esse tipo de coisa. E aonde que eu realmente fui, pisado por esse negócio, né? E a partir dali, eu comecei a mudar muita coisa na minha vida, postura, como fazer com a família, e até questionar a própria prática, questionar a própria situação que eu estava vivendo, né? E isso tudo foi acumulando, foi fazendo com que eu começasse a mudar a postura perante a vida, né? Então, esses 5 temas que vão aqui são, de fato, todos eles eu, de certa forma, vivenciei de algum jeito na vida e depois, hoje eu consigo enxergar que foi, como é que eu saí da faculdade? Eu saí porque eu tinha uma rede, ali tinha uma rede, eu nunca saquei. Porque uma coisa muito legal que aconteceu lá na faculdade foi que eu não frequentava a aula e pelo menos metade da minha turma não frequentava a aula porque era tudo centro acadêmico. A galera não ia nas aulas. Mas não porque a gente não queria estudar, não tinha vontade de se entender de engenharia, porque tinha uma outra prioridade naquele momento. Só que as pessoas que assistiam a aula, o restante dos alunos, ia ter uma prova, a gente juntava um dia, 2 dias antes da prova, e os alunos que assistiam a aula, eles vinham dar aula para nós. Né? Então a gente juntava na sala e eles começavam a falar, pô, essa aula vai cair tal coisa na prova, o que a gente aprendeu foi isso. Então a gente começou, eu aprendi, as poucas coisas que eu aprendi de engenharia, na escola de engenharia, foi com meus colegas, porque eles se dispunham, eles entendiam que o trabalho que a gente estava fazendo, a gente não ia na aula, não era porque era um bando de vagabundo, mas estava fazendo outra coisa. Isso foi uma coisa assim que realmente marcou muito minha vida até hoje. Nós fazemos 35 anos formado, já está com a festa marcada, a gente encontra sempre, porque ficou uma coisa muito bonita, as pessoas, que hoje você não vê mais isso. Ela fala, pô, não vai na aula, é vagal, dane-se, cada um precisa. Naquela época não, a gente, os alunos, todo mundo sentava, ia à noite para a faculdade, sentava numa sala, os caras falavam, não, vamos ver isso aqui, vamos fazer exercício, era um estudo coletivo. E com isso a gente foi, quer dizer, passando a disciplina para chegar e formar e tirar diploma. Então foi um processo de aprendizagem em rede, de certa forma, né? Sem saber que era isso, mas aconteceu na prática. Eu tenho uma conexão. Hoje eu dou muita aula, eu dou aula em MBA, eu dou aula em Company, eu dou aula em cursos rápidos, dou muita aula. Só que hoje já não me satisfaz mais o jeito da aula, né? Porque eu sempre estou querendo fazer inovação na aula. Tirar esse troço de professor-aluno, né? De fazer uma coisa um pouco mais horizontal, de trabalhar mais o aprendizado coletivo. Só que quando você faz isso dentro de uma instituição, a instituição não gosta disso, não demanda isso, certo? Eu vou dar aula no MBA, eu quero fazer uma aula, mas não pode, porque tem um programa para ser dado, esse programa tem que ser feito, tem que ter uma prova para os alunos. Então, eu hoje faço, preciso sobreviver, e é uma grandes questões, como é que se sobrevive, rompendo com as coisas anteriores, que essa equação não está resolvida nunca, certo? É uma grande incógnita, porque hoje eu me sinto, eu vou dar uma aula no estilo tradicional, professor-aluno, eu me sinto meio ultrajado, eu comigo mesmo, eu não me sinto confortável nesse papel. Só que ainda, assim, um caminho ainda, certo? De sair desse negócio, de criar alternativa para esse tipo de atividade dentro de uma instituição que normalmente é onde eu fico. Mesma coisa nas empresas, eu não presto consultoria nas empresas, é onde até o Augusto e tal, a gente procura fazer algum trabalho aí em conjunto para aumentar, pelo menos, fazer algum nível de transformação nas empresas, criar as bolhas, né, aumentar o grau de conectividade interna das empresas, que é um trabalho que a gente está procurando fazer hoje. Mas esse discurso não é um discurso fácil de passar, é um nível de compreensão que você
porque a ideia é replicar aquilo que deu certo em outro lugar, como se fosse transportável, se fosse transplantável, experiências de outros lugares para aquela realidade. Então é uma coisa que não encaixa, mas é a cabeça de ter que ter a fórmula adequada que vai fazer a transformação dentro da empresa. Então isso é uma coisa que, quando você luta contra isso, não tem case. O negócio não tem metodologia. Agora a metodologia não tem metodologia. Certo? É um processo interativo, é um processo aberto, mas não tem obrigação, as pessoas não vão ter, as pessoas não vão ter, vão criar, vão interagir com ninguém. Esse troço soa meio ET, assim, e a tendência, principalmente, né, das gerências médicas, que são hierárquicas, existe uma rejeição, uma tendência à rejeição a esse tipo de prática muito grande. Então é uma batalha se você conseguir abrir um espaço dentro de uma empresa tradicional para você criar um ambiente um pouco mais competitivo, que melhore a situação humana. Estou aqui hoje, o militar está sendo presidente, porque eu ganho pão. Né? Ainda não vi outro jeito de ganhar pão, que pague minhas contas, que não seja ainda trabalhando ou oferecendo esse tipo de serviço para a empresa tradicional. Então isso é um desafio, ainda é um desafio de não, que às vezes você se sentir meio prostituído, porque fazendo coisas que são contra aquilo que você acredita, mas porque precisa de uma grana. Então isso é um drama, é um dilema profundo. Né? E agora, onde a gente consegue ter algum espaço para trabalhar, para vivenciar, para fazer essas coisas, o grau de satisfação, não satisfação só minha, pessoal, que é muito grande também, mas das pessoas que convivem, que compartilham, que conseguem conviver no trabalho ser mais horizontal, mais em rede mesmo, é uma diferença da água para o vinho, assim, de se sacar essa experiência, ver o brilho dos olhos das pessoas, ver que existe possibilidade de ser diferente. O fato é que nós estamos, sim, vivendo a borda, né? Apesar do mundo estar indo para a rede, a maioria das empresas não sacaram nada do que está acontecendo, não sacaram chogas do que está acontecendo, continuam reproduzindo as mesmas coisas. Né? Então, isso daí cria barreira ao mesmo tempo e criam problemas que ainda vão ser, talvez, abrir os olhos a hora que não tiver mais condições de manter do jeito que está. Aí vai precisar procurar uma outra cura espiritual aí, quem sabe aí vai abrir um campo maior de trabalho para a gente. Né? Bom, acho que é isso, sim. Eu posso falar muita coisa aqui, muita experiência para contar, mas a ideia para quem chegou depois é o seguinte: nós vamos ter, em alguns dias marcados nessa programação que todo mundo recebeu, alguns dias a gente vai ter assim alguns depoimentos como esse do Fernando, mas que não vão ser só dos inspiradores, porque é tipo um aquário. Quem quiser sentar ali, perguntar coisas para o Fernando, contar também, está aberto, ó. É só sentar na cadeira ali, né? Isso, para a gente não perder um pouco esse tipo de experiência que pode ser contada não só com a cabeça, mas com o coração, assim, que a pessoa contar um pouco o que ela fez, por que ela veio parar aqui no Next, né? Como é que ela vê a conexão entre esses fluxos da própria vida dela e que nós estamos tentando viver aqui. É isso. Alguém quer conversar com o Fernando, assim, nessa conversa tipo aquário? Pode, mas aí fica uma sessão de pergunta, né? Pode. Eu fico curioso que assim, eu me identifico muito na sua história, etc. E fiquei curioso se na sua juventude, mesmo na faculdade ou antes, você sentia que a sua relação com as pessoas, você sentia que era diferente? Que faltava alguma coisa? olha, na faculdade não.
uma família super protetora, minha mãe é super protetora, mas eu nunca fui muito reprimido. Eu não podia nem namorar, eu namorar a primeira vez com 17 anos, minha mãe não deixava, o divórcio era uma briga, era ferro. Então na faculdade, quando eu estudei lá em São Carlos, né, quando eu saí de São Paulo, fui morar no interior, sozinho e tal, república, aqueles negócios todos, então isso daí foi uma libertação, foi um outro momento, assim, puta, agora tem tanta coisa para descobrir, e aí eu descobri essas pessoas, questões da militância política, porque a questão da ditadura estava muito presente, queria acabar com aquele negócio. Então, agora nas relações mesmo entre os meus colegas dentro da faculdade, entre mesmo o pessoal do partido, de militância, ela tinha uma relação que naquela época eu julgava muito legal. Mas tão legal porque eu não via a mesma coisa em outros lugares. Eu não sei se lá, o lugar que a gente está é um lugar especial, ali em São Carlos é um lugar especial. Naquela época eu acho que foi um lugar especial de fato, porque como eu falei, eu viajei de faculdade, eu conheci faculdade em São Paulo todas. Eu só fazia isso, eu viajava e não sentia esse ambiente, esse frio. Porque a questão do ambiente era uma coisa chata. Porque ali em São Carlos, a faculdade não fechava, você podia ir na faculdade qualquer hora do dia. Era a porta aberta. Então a gente chegava, eu falei que estudava à noite na sala de aula, a sala de aula ficava aberta, não tinha aula à noite. A faculdade era período integral, mas à noite o campus estava lá. Então, na USP. Você ia para lá para ver hoje, não é mais assim. Hoje tem correia, mudou tudo. Mas na época era aberta a faculdade. Então a gente podia ficar lá dentro. O nosso centro acadêmico era dentro da faculdade. A gente se reunia no centro acadêmico, sentava nas praças lá. Então fazia essas sessões. Nós tínhamos uma biblioteca aqui, essa da Augusta, bem maior que essa até, com muita coisa, porque lá tinha uma tradição já de militância política, então tinha uma biblioteca muito forte. E as pessoas tinham uma atividade cultural subterrânea que a gente fazia, tinha artistas alternativos e tal, caras que veladamente compunham, faziam coisa que a ditadura não barrava, e a gente criava guarida para essas coisas. Então tinha uma interação desse caldo de cultura anti-ditadura e tal, que foi muito legal. Então ali descobri mais as relações das pessoas. E sentia que pelo menos sentia um alinhamento de que todo mundo queria a mesma coisa. Todo mundo queria a mesma coisa. A gente tinha brigas homéricas com a Federal. A Federal era de outro partido, era uma casa de convergência socialista, era outro ramo político. Já tinha brigas homéricas lá, as brigas de picuinha de esquerda, que hoje a gente fica um troço completamente sem sentido isso. Mas na época estava emergindo, estava dentro do político. Então, isso aí, eu acho que o ambiente lá favoreceu muito essa coisa das pessoas. E só esse troço lá, os caras que assistiam a aula e davam aula pra gente, isso aí, eu nunca vi isso em outro lugar. Porque é uma coisa que a gente entrava na sala de aula, parava a aula e começava a discutir com a galera. E os professores, a maioria dos professores apoiavam. Ela falou, não, esse troço é importante, tal, você tem que pensar. Então tinha um nível assim de consciência política que foi se criando ali dentro, porque tinha esse ambiente propício para fazer isso. Em outros lugares que tinha coisa mais rigorosa, mas a faculdade era mais um lugar como é uma empresa. Você vai lá dentro, assiste a aula, vai para casa. Então, eu vi os colegas aqui, eu tinha muito contato, o pessoal da Poli, que eu tinha aí também, era outro mundo completamente diferente, os caras aqui eram outra cabeça, não tinha nada a ver, apesar de ser USP também, não tinha nada a ver. O nível de politização muito baixo, então você tentava conversar com os caras, então não queria saber, ele queria assistir aula, não queria conversar sobre uma parada. Então, acho que o ambiente, aí foi uma coisa que eu aprendi, o ambiente ele é fundamental. Qualquer atividade de
possa colocar, precisa ter um ambiente adequado. Sem isso, Tem barreira. tem barreira que não viabiliza fluxo. O que acontece, na verdade, é que a sociedade está indo para isso. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal. Assim, para nós, como deputado nisso aqui, é um momento ímpar. É que nem eu vivi um momento ímpar da transição da ditadura para a democracia. Por isso hoje eu valorizo muito a democracia, porque eu sei o que era a ditadura, vivi na ditadura um tempo. Né? Então, eu valorizo muito. A mesma coisa que esse momento de transição, eu acho que nós estamos vivendo um outro momento de transição da sociedade em rede, da sociedade mais avançada, para uma sociedade em rede. É uma transição que a gente vê hoje cada vez mais presente. Né? Eu acho que essas manifestações que acontecem em várias partes do mundo e tal, é um negócio que é uma novidade, que ninguém consegue explicar pela luz do modelo mental, do modelo que você tem aqui. Você não consegue dar conta de explicar o que está acontecendo. Né? Então, acho que o fato da gente conseguir ter pelo menos uma luz do que tem dentro que está acontecendo, por que pode acontecer, o que mudou muito, né, nos últimos tempos, eu acho que o que deu alavancagem nesse processo todo foi o surgimento da internet. A internet mudou tudo. Né? Porque a internet permitiu essa questão de diminuir os graus de separação da população do mundo, esse tipo, né, a gente começar a interagir mais, você multiplicar e conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu acho que isso daí deu uma grande acelerada dentro desse processo. Né? E nós caminhamos cada vez mais para ter mais interação e mais pessoas conversando, conectando, e isso leva o caminho, o processo, na verdade, que você vê acontecer, é um processo maior de adensamento das redes, né, que vão surgindo e que vão se adensando. Tem muita gente que fala e que critica. Por exemplo, surgiu a questão do Facebook, do YouTube e tal. Só fala bobagem, a molecada fica o dia inteiro falando besteira nesse troço aí, não tem nada que preste e tal, mas eu comecei a falar, pô, mas será? Será que o que interessa é o que o cara está falando ou é a questão da conexão? O mais importante é esses caras, essa molecada, que está se conectando e falando com os amigos dele o tempo todo, ou é o que flui na rede? Né? Eu fui começar a ver, pô, na hora que você vê a manifestação, aí você fala, não, realmente o que é mais importante é a conexão, independente do que flui na rede. Então, eu vejo que esse adensamento, esse aumento da coletividade que está acontecendo a nível global, se sente claramente que está um momento de transição, que tem alguma coisa crescendo, que está se mexendo, aí que não está ainda no nível consciente das pessoas, como sendo o movimento mainstream, né, o movimento principal, mas ele ainda está nas bordas, mas ele é um negócio que está volumando. Vai chegar uma hora que eu acredito muito nessa questão do salto. Né? Acontece um salto quântico, e você vai adensando aquele negócio, chega um momento que aquilo lá vira. Né? Eu acredito muito nisso. Então eu acho que nós estamos vivendo esse processo de adensamento por várias manifestações